Programa à Tarde com você está de volta. Uma boa tarde para você que está nos assistindo. Continuamos aqui agora o nosso bate-papo. A gente vai falar um pouquinho de violência contra a mulher, porque acho que muita gente não sabe, mas ainda é altíssimo os índices de violência contra a mulher. Isso precisa acabar, né? Então, para esclarecer algumas dúvidas, eu convidei a delegada a doutora Simone para passar essa tarde com a gente. Tudo bom, Simone? Tudo bem, e você? É um prazer estar aqui com todos os ouvintes, né, desse programa. Prazer é todo nosso. Eu queria que você me contasse. Realmente ainda é bem alto, né, o índice de violência contra as mulheres? Sim, é alto de modo geral. Bragança faz parte desse contexto. Nós temos uma situação contínua de violência, né? Então, são registros todos os dias, a maioria deles de lesões corporais e também as ameaças, os crimes contra a honra e, infelizmente, é algo que existe muito e que creio que se não houver aí políticas públicas adequadas, não vai desaparecer tão cedo. A gente ouve muito falar que é uma atividade sociocultural. Por que vem da cultura do homem bater na mulher? Agora a mulher está cada dia mais independente. Ainda existe mesmo, na sua opinião, essa questão de cultura? Desde que o mundo é mundo, a mulher foi submetida pelo homem, né? Se nós formos fazer uma busca histórica, nós vemos que lá no período pré-histórico houve uma mudança comportamental do homem em relação à mulher a partir do momento que ele soube da sua participação no processo de procriação. A partir daí, ele começou a dominar a mulher, porque ele pretendia, na época, são várias fases pré-históricas, né? Mas ele buscava criar a família e depois ele deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, aí teve o problema da terra. Então a mulher passou a ser um elemento importante, porque através dela vinham os filhos que defendiam a propriedade. Então foi lá na pré-história que esse momento aparece, o momento em que o homem passa a submeter a mulher a partir dele saber da sua participação no processo de procriação. E ao longo da história essa submissão se manteve. Então, em todas as épocas, se nós formos ver, nós vamos perceber a manutenção da mulher numa posição de dominação. Na Idade Média, nós temos os exemplos das mulheres que eram queimadas nas fogueiras, né? E por aí vai, né? E essa mudança de entendimento em relação à mulher ainda não é total. No inconsciente coletivo masculino ainda tem essa sensação. Eles ainda são muito machistas. De poder dominar. Inclusive no Brasil, se a gente for no descobrimento, existiu lá uma legislação que vigorou aqui, que foram as ordenações filipinas, onde o homem podia matar a mulher em caso de adultério. E por isso, por muitos anos nos tribunais, nós vimos a tese da defesa da honra, legítima defesa da honra, onde o homem matava a mulher e se defendia que ele ficou, em função da honra da honra que ele teve ofendida, né? Que na verdade não era a honra dele, mas sim da mulher, ele poderia, em razão da forte emoção, matar. Então a coisa cultural é muito antiga, vem do período pré-histórico, passa por todas as épocas, e no Brasil nós temos essa história também de dominação desde o descobrimento. Então o homem brasileiro é um homem que resolve o conflito com a violência em relação à mulher. Ele não dialoga, não existe essa cultura de diálogo, de ver a mulher como uma pessoa igual, né? Então, e a gente percebe que quanto menor o nível de instrução, o nível de esclarecimento desse homem, maior é a sua tendência a usar a violência contra a mulher para dominá-la, para resolver o conflito doméstico. Seja essa violência qual for, sexual, verbal ou contra agressões? Principalmente as físicas e as psicológicas são as mais frequentes. Então, o homem que não consegue submeter a mulher de alguma forma, ele reage agredindo ou ofendendo ou ameaçando, né? Essas são as mais comuns. Tá. A senhora já está à frente da delegacia há 18 anos. Eu queria saber, o que mudou? As mulheres, elas estão denunciando mais? Ou elas ainda têm medo do que o agressor, depois que souber da denúncia, possa fazer? Ou ainda muitas mulheres têm vergonha? Ou não, isso já passou? Existe um caldo de cultura ainda, em que muitas mulheres, existe um certo percentual de mulheres, que nós chamamos de uma cifra oculta, né? Que ainda não denunciam, né? Por medo, por dependência financeira, por uma série de razões.
pela questão dos filhos, pelo medo de ficar separada daquele marido agressor e não ter como sustentar os filhos. Então, são várias as razões. Então, existe um percentual importante de mulheres que não denunciam. Mas hoje nós percebemos que com as mudanças na lei, principalmente o surgimento da Lei Maria da Penha em 2006, existe um encorajamento. Então, muitas já hoje saem dessa situação de ficar calada e vão buscar o registro policial, possibilitam a abertura de inquéritos e processos contra os agressores e chegam à delegacia feridas, às vezes em situação de flagrante, e querem que ele vá preso. Então, hoje nós percebemos uma mudança gradual do posicionamento da mulher que se sente mais fortalecida com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha permite, então, que na situação de violência, chegando na delegacia, aquele agressor possa ser preso. Embora ele possa pagar uma fiança e sair, a maioria deles não paga a fiança e acaba sendo preso mesmo. E isto acaba sendo um fator educativo, embora fosse o ideal que não se precisasse prender para que a pessoa aprendesse, né? Que houvesse outros mecanismos, políticas públicas que levassem a esse grau de conscientização. Mas, enfim, eu vejo que mudou sim. Hoje o número de mulheres que vão em busca de providências é muito maior do que quando eu comecei na delegacia aqui em Bragança, né? Até porque a cidade também cresceu, o número populacional e todos esses fatores de conhecimento da população em relação aos mecanismos de proteção que já existem. Doutora, depois que essa mulher foi agredida verbalmente, psicologicamente ou fisicamente, qual é o primeiro passo que ela deve tomar para denunciar? Bom, eu sempre oriento que a mulher, quando busca um registro policial, tem que estar bastante convencida do que ela quer fazer, né? Então, feito um registro de agressão, por exemplo, ela vai até a unidade policial, ela vai noticiar a informação, ela vai passar por exame de corpo de delito, ela vai indicar eventuais testemunhas que tenham conhecimento do que aconteceu. Se for uma ameaça, é o mesmo procedimento, só que não há exame de corpo de delito. Se for um crime contra a honra, uma injúria, uma difamação, uma calúnia, aí o procedimento já é um pouco diferente, porque além do registro policial, ela vai precisar constituir advogado para dar andamento ao processo através de uma queixa-crime. Então, são vários os tipos de procedimentos conforme a violência, né? Se for uma violência sexual, também vai ser necessário passar pelo exame de corpo de delito. Dependendo da situação, a gente caminha para procedimento de prevenção quanto à DST, né, as doenças sexualmente transmissíveis. Enfim, depende do fato que aconteceu com aquela mulher. Mas é importante que, principalmente nas agressões físicas, que são aquelas que mais acontecem, né, que a mulher vá convencida do que ela quer fazer. Porque agora, com a Lei Maria da Penha, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ela não pode ir à delegacia, fazer o registro e depois pretender desistir, que é a famosa retirada da queixa. Hoje não é possível mais. Se ela fez o registro da lesão corporal, nós vamos instaurar um inquérito, isso vai para o fórum, vai haver um processo. Se ela pede uma medida de proteção, né, ou protetiva, dentro da Lei Maria da Penha, igualmente, até por uma questão de dignidade dela, não convém que ela desista, porque senão ela fortalece aquele agressor, né? Porque aí ele vai achar que ele ainda domina, né? Então, se ela desiste do procedimento, fica pior para ela num segundo momento, porque a violência volta a acontecer. Quando ela pega e o agressor tem que ficar alguns metros longe e ele eventualmente chega perto, o que ela deve fazer? Ela deve ligar imediatamente para a delegacia? Então, é assim, a Lei Maria da Penha, ela possibilita que a mulher, em uma situação de violência, de risco de violência, de perseguição pelo ex-companheiro, ex-namorado, ex-marido, né, que seja solicitada uma medida protetiva. Nós encaminhamos um expediente ao juiz com aquele pedido da mulher, com testemunhas que têm conhecimento desse fato, e aí o juiz determina, muitas vezes, que aquele agressor fique impedido de se aproximar dela por um limite espacial. Então, 300 metros, 500 metros, conforme o juiz entender que seja necessário. Se o cidadão descumpre a medida, ela precisa, de alguma forma, informar a delegacia que isso está acontecendo, porque aí nós vamos novamente chamar aquele agressor e, caso este comportamento persista, nós vamos pedir a prisão preventiva dele. Então, a gente recomenda que, se o cidadão está lá na porta da residência, descumprindo a medida, que seja chamada, né, a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, para que ele seja conduzido à delegacia e aí a gente formalize um novo registro e possa pedir uma eventual prisão. Tá.
A senhora publicou a cartilha da violência doméstica. Eu queria que você me contasse um pouquinho do conteúdo da cartilha, se são dicas para as mulheres que sofreram ou eventualmente possam vir a sofrer uma violência. Essa cartilha foi publicada alguns anos atrás, quando eu fazia parte do Grupo de Direitos Humanos da Academia de Polícia, onde eu também sou professora. E é uma cartilha com o objetivo de esclarecer realmente as mulheres das situações de violência, porque às vezes a mulher está numa situação de violência e não percebe que aquilo é uma situação de violência, né? Você tem como me dar um exemplo? Cidadão chega em casa e quer que a mulher, exige que a mulher esquente a comida que está sobre o fogão, põe o pratinho para ele, mas a exigência vem acompanhada de ameaça, né? Para a mulher, é algo assim tão natural para algumas mulheres que ela não percebe isso como uma ameaça. Ah, ele é assim mesmo, ele é agressivo um pouco, ele é assim mesmo. Não é assim mesmo. Isso não é uma exigência dentro dos limites da lei. Ele pode até pedir que ela faça, mas não ameaçando, se você não fizer, eu vou te quebrar a cara, né? Como costuma acontecer. Então, são situações assim. E nessa cartilha eu procurei trazer exemplos, mais ou menos nessa linha, para que a mulher perceba a sua situação de violência. E algumas outras dicas de como proceder, órgãos de apoio. Só que foi uma quantidade reduzida de cartilhas, tanto que hoje eu só tenho alguns exemplares. Não foi para venda, foi realmente para distribuição gratuita, né? E como foi feita essa distribuição gratuita, hoje em dia eu tenho muito poucos exemplares. E não houve reedição, porque a Academia de Polícia não pôde fazer essa reedição. Enfim, quem sabe em algum momento eu possa, de outra forma, republicar esse material, né? Mas o fato é que o objetivo foi esse, esclarecer, porque muitas pessoas não percebem que se encontram em situação de violência. Apesar da mulher hoje já estar, né, bastante mais informada em relação ao passado, em relação às nossas mães, às nossas avós, às nossas bisavós, né? Mas tem algumas situações que aquele contexto de agressividade e violência é naturalizado. A mulher acha que é natural. Ele é assim mesmo. Eu ouço falar muito isso, ele é assim mesmo. Não existe o assim mesmo. Existe uma situação em que duas pessoas que residem na mesma casa, que são pai e mãe, que são um casal, têm que se respeitar mutuamente. Não tem que haver violência. Nem xingamento, nem agressão, nem nenhum tipo de violência. Tá. O feminicídio agora foi aprovado e eu queria que a senhora me explicasse um pouquinho qual a relação dele com a Maria da Penha. Então, o feminicídio é uma modalidade de homicídio qualificado, onde a mulher é o sujeito passivo. Então, se caracteriza quando a situação de assassinar a mulher acontece numa relação doméstica ou em razão da discriminação contra a mulher. Então, tem muita semelhança com a Lei Maria da Penha, que é basicamente isso, só que aqui nós temos uma lei que trouxe para o Código Penal uma modalidade de homicídio qualificado. A pena é alta, de 12 a 30 anos, né? E existem causas de aumento também, como, por exemplo, quando a vítima é gestante, quando a vítima é maior de 60 anos, é menor de 14, são causas de aumento além daquela pena alta que já foi instituída. E, além disso, com essa inovação do feminicídio, o delito, né, de feminicídio é considerado crime hediondo e dessa forma várias situações legais para o réu ficam mais agravadas, né? Então, existe você pagar a fiança e esse réu sair? Não. Aí no caso do homicídio, não, né? Tá. Então aí não haveria essa possibilidade. Acontece na Lei Maria da Penha no caso da agressão, da ameaça, etc. Mas do homicídio, não. Doutora Simone, eu queria saber de Bragança, como estão os índices de violência contra a mulher aqui? Então, a Bragança, como todas as cidades, né, eu sempre digo que é uma questão bastante democrática a violência doméstica, porque ela atinge todas as classes sociais, né? Então, nós temos aí, em todas as classes sociais, situações de violência. E isso gera um número importante de registros, né? Bragança tem um número bastante alto, nós temos aí às vezes na segunda-feira 10, 12 ocorrências, claro que não só de lesões corporais, não só de ameaças, vários tipos de ocorrências de violência, e aí nós temos um volume bastante alto por mês, e hoje nós temos muitos inquéritos instaurados,
inclusive em razão do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na lesão corporal doméstica não há possibilidade de desistência por parte da ofendida. Então, uma vez feito o registro, isso se transforma num inquérito, num processo e vai para o fórum. Então, como os registros de lesões corporais são muitos, então nós temos muitos inquéritos, né? E isso causa algumas dificuldades, porque o volume aumentou muito. Em contrapartida, o número de profissionais não aumentou, né? Porque isso é uma questão já de Estado e isso está sendo acompanhado, né, pela administração. Mas o que eu posso dizer é que aqui, como em muitas cidades do Estado e em todo o Brasil, o número de violência doméstica é bastante alto e traz bastante trabalho para as delegacias da mulher, especialmente. A gente não tem dados de quantas mulheres sofrem e não denunciam, né? Então, não temos uma quantificação, mas nós sabemos que existe um número relativamente importante também, né? Algumas pesquisas que buscam essa estimativa estão sendo feitas, né? Nós temos notícia de pesquisas em andamento, mas o que se sabe é que é um percentual importante também. Doutora Simone, agradeço a sua participação aqui. Muito obrigada por todas essas dicas e todos esses esclarecimentos dados à população. Eu que agradeço aqui estar participando do seu programa. Espero que essas informações tenham sido úteis aí para todas aquelas que estão assistindo, para todos e todas, né, os que estão assistindo. Com certeza serão. E nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta com mais novidades para você.